Meus irmãos, eu de forma alguma estaria na idade que eu estou, com 73 anos de idade, se eu não conhecesse a doutrina espírita. A doutrina espírita foi uma bênção que a minha mãe me encaminhou já quando eu tinha 5 anos de idade. Se nessa época eu tive influência para o ocultismo, a minha mãe também me encaminhou para a religião. Então, quando eu tinha 5 anos de idade, eu já participava em casa espírita. Dormi muitas vezes em casas espíritas em Uberaba, nos bancos. Isso é que me deu condição de conhecer a doutrina espírita. Meus irmãos, e só quando eu pude estudar e pude ter um entendimento claro, preciso, do que é a doutrina espírita, eu mudei o meu entendimento. Quando eu pude estudar, estudei, mentores como André Luiz, como Emmanuel, eu tomei uma outra visão da vida. Hoje, eu vejo a vida como um co-criador de Deus. Hoje eu me considero um missionário de Deus. Com os ensinos, principalmente do mentor André Luiz, eu passei a entender que eu vim para a Terra acordar os seres que dormem na pedra. Que quando Jesus formou o sistema solar, ele trouxe os espíritos para organizar os átomos esparsos no universo e formou o sistema solar. Nós, espíritos, já éramos espíritos, princípio inteligente nessa época. Nós o ajudamos a formar o princípio inteligente. E depois tivemos que absorver a matéria na condição de encarnado. Assumimos um arquetipo e passamos em todas as fases evolutivas. Nós começamos nos seres ínfimos a trabalhar a matéria, formando um veículo para nos conduzir e para nós nos expressarmos por ele. Através de milênios incontáveis, nós encarnamos e reencarnamos na Terra e chegamos hoje numa condição privilegiada. Hoje nós podemos, que estamos na condição humana, nós somos privilegiados. Nós temos que viver em êxtase, porque foi uma vitória de todos nós. Através desses milênios todos, nós conseguirmos a fazer um veículo perfeito que nós podemos expressar por ele. Nesse veículo nós podemos expressar o nosso entendimento, a nossa inteligência, nós podemos nos conduzir por esse veículo. É uma honra estar na condição humana. E a doutrina espírita ainda nos ensina que nós chegaremos aos planos superiores através da construção de um veículo para que nós navegamos no universo. E essa construção será feita em outra dimensão, depois que nós nos desencarnarmos, em outro plano, com matéria também. A matéria que os espíritos usam depois do desencarne é matéria condensada, que vibra em outra dimensão. Nós continuaremos a construir o nosso veículo, e esse veículo nos dará a condição de visitar os mais longínquos planos felizes do universo. Então, meus irmãos, quando nós passamos a entender a grandeza que nós somos missionários de Deus, que nós estamos trabalhando o hausto de Deus, na respiração, todos nós trabalhamos o hausto de Deus. Os trilhões de moléculas que nós respiramos em nossa vida foram produzidas através das plantas, no processo físico-químico da fotossíntese. Nós aspiramos essas moléculas, trabalhamos elas no nosso veículo e as direcionamos para a eternidade. É uma missão de Deus. Quem está respirando tem que se sentir glorioso, tem que se sentir em êxtase, porque nós somos um missionário de Deus. Quando nós respiramos, nós processamos a evolução dessas moléculas que foram produzidas pelas árvores, que viverão a eternidade, estão sofrendo no nosso corpo físico um processo evolutivo. Então, quem se sente um co-criador que existe e move em Deus, porque o nosso corpo físico é constituído de trilhões de células. A biologia dos homens nos mostra que essas células se recompõem constantemente.
Nós trocamos todas as células do corpo de 6 em 6 meses. Nós somos como as árvores. As árvores, nós vemos as folhas cair, mas o nosso corpo físico se recompõe essas células também. As células que estão sobre o nosso comando só obedecem às nossas determinações. E a doutrina espírita nos mostra que as determinações amorosas é que engrandece o corpo físico nosso, essas células. Essas células são seres vivos que, com o passar dos milênios, um dia chegarão onde nós nos encontramos. Por que nós estamos fazendo encarnado esse procedimento, meus irmãos? Para que nós chegássemos na condição de espírito. Nós fomos auxiliados em outros planos evolutivos, fora do sistema solar, em uma época desconhecida por nós. Quando viemos para a Terra, já éramos espíritos. Nós temos uma inteligência intelectual e comunal guardada no nosso subconsciente. Inteligência essa que todos nós que estamos na condição humana temos e não podemos usá-la. Nós não podemos usá-la porque no presente momento o conhecimento desse passado nosso seria altamente prejudicial. Então Deus criou uma forma de apagar a grandeza que somos. Mas quando nós percebemos essa grandeza, nós temos que viver todos os minutos da nossa vida em êxtase. Nós temos que viver na felicidade máxima, sem precisar de usar um tóxico. Nós temos motivo e temos razão para estar feliz em êxtase, lúcido agora, nesse momento. Todos nós, se nós compreendermos que nós somos missionários de Deus, que nós estamos destinados a vivenciar os planos felizes, e que um dia nós seremos um anjo, seremos um espírito superior, teremos direito de navegar em todas as partes do universo. Meus irmãos, por que eu não posso lembrar o meu passado? Ora, meus irmãos, eu passei em todas as formas de vida. Comecei dos seres ínfimos. A biologia dos homens admite isso. Hoje o cientista humano sabe disso, que nós fomos construindo veículo, passamos em todas as formas de vida, e através dos milênios nós chegamos no homem. Mas existem muitos irmãos nossos que ainda estão na fase irracional. Todos os animais, as plantas, eles ainda estão principiando, mas nós somos privilegiados, e isso tem que dar um êxtase para nós. Isso é motivo para que a alegria esteja na vida de todos nós constantemente, porque nós podemos entender a grandeza que somos. Meus irmãos, agora nós sabemos que de muitas formas nós voltamos a esse passado que está oculto para nós, a essas formas de vida. Quando nós começamos a desencarnar, nós vamos perceber a vida espiritual. Nós começamos a perceber a outra dimensão. Meus irmãos, de muitas outras formas, nós podemos perceber essa dimensão também. Nós percebemos essa dimensão através dos tóxicos. Quando nós tomamos uma pequena dose de tóxico, nós começamos a perceber a vida espiritual e sentimos engrandecidos. Nós percebemos com facilidade a grandeza que somos. Quem não sabe, se nós tomar uma dose de álcool, nós sentimos grande. Nós sentimos aquela vontade de aumentar a dose para a felicidade dobrar. Meus irmãos, mas nesse procedimento, nós estamos desencarnando, nós estamos provocando a morte em nós. Se nós insistirmos nessa dose de álcool, se nós ingerirmos uma garrafa de vodka, por exemplo, em 10 minutos, nós vamos ter um óbito instantâneo. Então essa é uma prova real que nós estamos desencarnando quando usamos um tóxico, estamos voltando para a vida espiritual. Meus irmãos, mas se nós usarmos um tóxico mais forte, nós vamos perceber com muito mais facilidade. Quem usou, principalmente o crack, percebe a vida espiritual, vê em outra dimensão, vê a luz que raia da matéria sólida condensada. Muitas vezes, quando a pessoa usa tóxico, ela vê os espíritos, vê luzes que raiam da parede. Ora, tudo é luz, nós estamos no rosto de Deus.
Se nós formos, como espírito, observar essas paredes que nos cercam, são trilhões de átomos. Todos esses átomos emitem luz. Todos eles que constituem essa matéria, o reboco que forma essas paredes, o piso, emite luz. Nós apenas não estamos vendo. Mas quando nós começamos a morrer, nós começamos a perceber essa grandeza, essa luz. Mas no presente momento, isso nos enlouquece. Nós sabemos que, principalmente, quando nós usamos um tóxico, eu volto às vidas passadas. Ora, nós estamos vivendo com um homem já há milênios. Eu posso voltar nas vidas passadas minhas, que eu tive como animal. Posso voltar e posso não conseguir a sair dessa personalidade de um animal. Depois eles vão me pegar, vão me internar, vão falar, esse caboclo ficou louco, ele está latindo. Ou muitas vezes, nós voltamos numa vida nossa que nós falávamos um idioma que não é conhecido na Terra. Passamos a falar esse idioma, da personalidade que nós vivemos, vamos supor, há 10 mil anos atrás. Um idioma que muitas vezes nem existe aqui, nós passamos a falar. Quando a gente vai lá no sanatório, quantos irmãos nossos a gente vê falando língua que você não entende nada. Por quê? Porque ele mudou de personalidade. Por esse motivo, então, eu não posso de forma alguma voltar ao passado. Se eu voltar ao passado, eu vou tornar um bipolar, eu vou me enlouquecer, eu não vou suportar a vida. Meus irmãos, então, para que nós suportemos a vida, nós temos que aceitar que somos missionários de Deus, que nós estamos trabalhando a matéria sólida, condensada, que essa é uma dívida que todos nós temos e que continuaremos eternamente a trabalhar a matéria sólida, condensada. Então, respeitemos essa oportunidade gloriosa que Deus dá para nós, de nós podermos nos engrandecer, de construir um veículo que nós vamos conhecer o universo e de resgatar o auxílio que nós recebemos. Todos nós somos devedores de Deus. E na lição da noite, do dia, o Evangelho nos fala sobre o pensamento. É através do pensamento que nós engrandecemos essas células. Quando nós pensamos o amor, o bem, essas células se engrandecem e nós teremos um corpo saudável. Quando o ódio, a maldade é expressado por nossa mente, nós desorganizamos essas células e geramos doenças gravíssimas para nós. Então, meus irmãos, nós temos que viver em êxtase. Nós não temos motivo para estar triste. Não importa que 20% dos irmãos que comandam a economia vivam superior a nós. Isso não importa, porque nós sabemos que quando nós estamos no corpo físico, nós só podemos transformar matéria. Nós transformamos matéria na alimentação. Quando nós alimentamos, nós estamos transformando seres que viveram a eternidade. Quando nós tomamos água, são microseres que viveram a eternidade. É uma influência espiritual nossa, determinada por Deus. Ora, todos nós sabemos que a água é constituída de átomos. Então, ela nos mata a sede, mas nós estamos influenciando aqueles átomos que viverão a eternidade, que um dia serão homens como nós, ou serão espírito. Então, é grandioso a oportunidade que Deus nos deu. Ninguém pode ter depressão, ninguém pode achar que é pobre. Nenhum de nós jamais é pobre. Quem está num corpo físico só pode transformar matéria. Não adianta nós termos o comando da autoridade, do poder econômico. Nós só podemos transformar matéria e teremos um tempo limitado para estar encarnado. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, tudo se renova, nós voltamos à condição de espírito. Então, meus irmãos, vamos entender a grandeza que somos, vamos entender que nós somos missionários de Deus, que tudo que está aqui na terra é o hausto de Deus, que nós existimos e movemos em Deus, e que um dia todos nós seremos um espírito superior. E esta construção, todos nós teremos que um dia realizá-la, e será através do amor. Então, não busquemos
jamais querer sair do corpo físico, porque nós vamos retornar sempre com a destruição que nós fizemos aqui agora, nós levamos para as vidas subsequentes. Procuremos a ser bom, a não fazer uso de tóxico que destrói o nosso corpo físico e que leva a destruição para as outras encarnações, que nós vamos pagar o alto preço para reconstruir o nosso corpo físico. Nós existimos e movemos em Deus, não tem como nenhum de nós sair desse procedimento, porque quem manda no universo é Deus. Então que Ele nos ilumine e nos dê muita força para que façamos o melhor de nós mesmos, que assim seja.